O grande problema, a grande pegadinha, está que, na verdade, o câncer não está aumentando somente em números gerais. O câncer não está aumentando só no número geral da população. Se a gente olhar para as faixas etárias, e aí a gente olhar, por exemplo, para a faixa de 30 a 50 anos, o câncer tem aumentado nos últimos anos. Na verdade, já vem mais de uma década esse aumento de câncer, mas vem aumentado nos últimos anos com muita voracidade. Apesar de todos os avanços tecnológicos que a gente teve, tanto no diagnóstico como no tratamento, o câncer continua sendo, de longe, uma das condições mais complexas dentro da medicina e mais desafiadoras. Se a gente for conversar em relação à epidemiologia geral, né, estudos científicos, o JAMA publicou um artigo recente que mostra, por exemplo, um crescimento substancial previsto no número de casos de câncer, podendo dobrar até 2050 e chegando até um crescimento de 90% nas mortes por câncer globalmente até lá. E com certeza a gente consegue observar que existe, tanto na população geral, essa percepção, quanto na população médica, de que o número de casos de câncer está crescendo. Cara, realmente a gente tem esse crescimento no número de casos de câncer? Na sua opinião, qual é o impacto disso? Qual é a causa principal? Será que a gente está só diagnosticando mais? Será que realmente está crescendo o número de casos de câncer? Eu acho que é um assunto muito importante, Jorge. Você citou aí a projeção que o JAMA fez no caso de aumentar 90% que você falou, né? Os casos de câncer. É claro que essa projeção, ela se dá muito pegando a pirâmide etária da população. Então, a gente quantos jovens a gente vai ter, quantos idosos a gente vai ter, quantos adultos a gente vai ter. E a gente sabe que a tendência mundial é a população envelhecer. Pelo menos no mundo ocidental, a população tem envelhecido. A gente tem tido cada vez menos nascimentos e cada vez mais idosos vivendo. E isso, naturalmente, aumenta os casos de câncer. Porque o câncer, ele atinge principalmente idosos. Então, por esse lado, a gente poderia pensar, cara, na verdade, o aumento do número de cânceres se dá pelo envelhecimento da população, e a população estar envelhecendo, as pessoas estarem vivendo cada vez mais, é uma notícia boa. Então, por esse lado, a gente poderia pensar assim. O grande problema, a grande pegadinha, está que, na verdade, o câncer não está aumentando somente em números gerais. O câncer não está aumentando só no número geral da população. Se a gente olhar para as faixas etárias, e aí a gente olhar, por exemplo, para a faixa de 30 a 50 anos, o câncer tem aumentado nos últimos anos. Na verdade, já vem mais de uma década esse aumento de câncer, mas vem aumentado nos últimos anos com muita voracidade. Então, existe um aumento, sim, no número de casos de câncer em pacientes jovens. E aí, não dá para a gente explicar isso pelo envelhecimento da população, né? A gente está olhando para a faixa etária. A gente até poderia tentar explicar isso, como você falou, pela melhora do diagnóstico. Então, a gente poderia dizer, não, o paciente de câncer que antes era diagnosticado com câncer aos 45 anos, por exemplo, como a gente está diagnosticando mais precocemente, hoje ele é diagnosticado com 35. E aí acaba sendo um jovem que tem câncer. Então, isso poderia ser uma justificativa. O grande problema que não fecha essa lógica é que, infelizmente, a maioria dos diagnósticos de câncer em jovens são cânceres agressivos, cânceres que já se espalharam. Não são cânceres que são diagnosticados precocemente. São cânceres, na verdade, que surpreendem o paciente e o médico, porque ninguém espera que alguém tenha câncer com 35, 40 anos. Então, é muito difícil a gente chegar a qualquer conclusão que não seja, de fato, o câncer está aumentando. Esse problema, que já há muito tempo é a segunda maior causa de morte no mundo, né? Perde só das doenças cardiovasculares. Em alguns lugares do mundo já está ameaçando tomar a primeira posição. Inclusive, eu acho que, pelas projeções, deve tomar a dianteira na maior parte do mundo, pelo menos do mundo ocidental. Sim. Então, assim, é muito difícil a gente ter qualquer argumento contra a ideia de que o câncer está, sim, aumentando, e não só aumentando na população em geral, que já é ruim, claro, mas aumentando também especificamente na população jovem. E, enfim, é uma discussão muito importante e que precisa ser feita na sociedade, né? Tá aumentando. Acho que a pergunta seguinte, não sei o que você vai perguntar para mim, mas seria por que tá aumentando? Exato. Não, acho que até utilizar isso como um gancho, você citou o número de casos de câncer em indivíduos jovens. E aí, quando a gente fala jovens, principalmente indivíduos com menos de 50 anos. Saiu um estudo também recente da MJ Oncology, em que eles falam que nas últimas 3 décadas, o número de casos de câncer em pacientes com menos de 50 anos cresceu cerca de 80%. Ou seja, realmente, a gente está tendo mais casos de câncer e está tendo casos mais precoces, cada vez mais cedo. Isso, logicamente, tem um impacto ali do nosso diagnóstico. O diagnóstico está melhorando, então a gente consegue, às vezes, mais rápido diagnosticar. Mas, com certeza,
esses casos, principalmente quando a gente fala de câncer de mama, câncer de estômago, câncer de cólon, né, que são os casos mais comuns ali dentre esses, existe algo que chama a nossa atenção. Se a gente for falar, por exemplo, do surgimento do câncer, é basicamente uma interação de fatores genéticos com fatores ambientais. E, nos últimos 100 anos, aí, vamos pôr até para jogar alto, a nossa genética em si ela mudou pouco, o nosso código genético. Isso nos faz crer que o grande impacto que a gente tem nesse crescimento do número de casos de câncer esteja relacionado ao nosso ambiente. O quanto você acha que o nosso estilo de vida moderno, os nossos hábitos, eles têm influência nesse aumento do caso de câncer? Eu acho que aí a gente tá pensando, se a gente for pensar de maneira lógica, você falou muito bem, o câncer ele é resultado de genética e ambiente. Genética, você falou que não mudou muito nos últimos 100 anos, eu diria que não mudou muito nos últimos 1000 anos, nos últimos milhares de anos, a nossa genética não mudou muito. Claro que você pode ter um efeito de pessoas que poderiam morrer mais cedo de câncer, que agora têm filhos, são bem tratadas, né? Conseguem ter um tratamento e têm filhos e passam uma genética de maior risco para frente, mas esse efeito é muito pequeno, porque normalmente o câncer é uma doença que acomete pessoas depois do período reprodutivo. Pessoas que já estão mais velhas, que já têm uma família constituída. Então, assim, vamos dizer que a genética é um fator relativamente estável, não mudou a genética de muito tempo para cá, para agora, então se não mudou, não pode explicar o atual crescimento de câncer. Então, por essa lógica, a gente chega que necessariamente tem que ser um ambiente. E aí quando a gente fala do ambiente, a gente não tá... A gente pensa no ambiente, a gente pensa no ambiente físico que a gente vive, não é só isso, né? O ambiente vai desde a coisa que você come, como que você se movimenta, o que você faz, como é que você dorme, as pessoas ao seu redor, né? A gente tá falando de câncer que não faz muito sentido, mas de uma maneira geral, o ambiente, o fator ambiental cara, como que é a sua família, tudo que influencia a sua vida. Como é o ar que você respira, enfim, são eventos que... É tudo que não seja genética, a gente vai jogar nesse bolo do ambiente. Então, necessariamente, tem que ter sido uma mudança no ambiente que está causando esse aumento no número de casos de câncer. Agora, a gente tentar identificar dentro de ambiente o que está causando câncer, isso é muito mais difícil. E aí, até pegando um pouco dos conceitos que a gente trouxe no episódio que a gente gravou sobre ciência, né? A gente fez um episódio sobre ciência, inclusive, se você ainda não assistiu, assista, porque eu acho que é uma base importante para entender tudo sobre a sua saúde. Exatamente. Tudo sobre a sua saúde, cara, você precisa ter uma base para entender a evidência e aprender a pensar com um raciocínio lógico mais fundamentado. Então, assim, por que é difícil você saber por que exatamente o câncer está aumentando? Porque você só consegue fazer estudos observacionais sobre isso. Você não tem como saber o que aconteceu, por exemplo, sei lá, da década de 50 até agora, década de 2020, o que mudou exatamente, porque você não tem como fazer um experimento em cima disso. A gente só observa que houve um aumento no caso de câncer, e a gente também pode observar que, por exemplo, sei lá, o sedentarismo aumentou. O peso da população média, o sobrepeso aumentou. A gente pode observar, o estresse aumentou. Então a gente pode observar coisas que cresceram ao longo desse tempo junto com o crescimento dos números de câncer. Agora, a gente ter certeza, atribuir com certeza foi isso que causou, não dá, porque não é um experimento. Agora, você também pode fazer estudos, por exemplo, digamos que o sedentarismo seja um fator que você quer estudar. Você sabe que as pessoas estão mais sedentárias hoje que décadas atrás. Sim. Se você quiser estudar mais a fundo isso, você pode também fazer estudos agora atuais tentando testar. Será que a atividade física reduz o risco de você ter câncer? E aí você pode fazer estudos observacionais. Então, você observa pessoas que fazem, por exemplo, sei lá, pelo menos 5 vezes na semana alguma atividade física aeróbica. E você observa também pessoas que não fazem nada, pessoas que são sedentárias. E aí você vai ver dentro de 10, 20 anos quem tem mais chance de desenvolver câncer. Esse seria um desenho de estudo de coorte. O problema disso é que esse estudo também é observacional. É um estudo melhor do que você só pegar coisas que aumentaram em população, que aí a gente está falando de um estudo ecológico, a gente está falando de um estudo ecológico retrospectivo, que tem vários vieses, vários problemas. A gente está começando a fazer um estudo prospectivo daqui para frente, só que mesmo assim é observacional. Por que é observacional? Qual que é o problema? Pessoas que fazem 5 vezes na semana exercício físico, elas têm muitas outras diferenças em relação às pessoas que não fazem nada. Não é só o exercício físico que diferencia esse grupo.
Talvez a pessoa que faça exercício físico, ela coma melhor também, por exemplo, ela durma melhor, ela tenha vários outros hábitos que se diferenciam, ela pode fumar com menos frequência. Então, assim, é muito difícil a gente ter certeza, a gente só tem pistas quanto a isso. E aí eu acho que as pistas que a gente tem é muito difícil também a gente sair da ideia de que a alimentação é um fator fundamental. Sim. Tanto para o câncer de mama, como você citou, câncer de estômago, câncer de cólon. A gente tem, por exemplo, dados de estudos observacionais bem interessantes que mostram que carnes processadas, alimentos ultraprocessados, e especificamente as carnes processadas, elas têm um efeito de aumentar o risco da pessoa ter câncer. Então, esse é um fator. A atividade física, como eu falei, o sedentarismo era um exemplo que eu estava usando, mas é um exemplo que tem sido cada vez mais estudado também. As pessoas serem mais ativas fisicamente parece também ser um fator protetor. E a gente está falando desses fatores quase como uma coisa bem granular, mas a gente também pode chegar nas consequências desses fatores. Uhum. O que uma pessoa que come mal e uma pessoa que não tem atividade física ela acaba desenvolvendo? Ela tem grande chance, por exemplo, de desenvolver uma pré-diabetes. Ela pode ter um sobrepeso, obesidade, pode ter diabetes, pode ter uma resistência insulínica. Então, fatores metabólicos muito provavelmente têm uma relação forte com o aumento dos números de câncer. E fatores de risco já são consagrados, que as pessoas já sabem. Por exemplo, o tabagismo. Perfeito. O tabagismo ele não explica tão bem, é difícil a gente explicar o crescimento atual do número de câncer, porque o tabagismo não tem crescido. Apesar de que agora tem tido um repique, inclusive essas modas atuais de vape para adolescentes, às vezes crianças fumando vape, né, que é aquele cigarro eletrônico. Sim. Pode ter um fator aí que a gente vai ver nas próximas décadas, mas se a gente olhar para as últimas décadas, o tabagismo não cresceu entre os jovens. Então é difícil explicar, mas com certeza o fator metabólico, e aí quando você tem uma disfunção metabólica, você vai olhar para a alimentação, atividade física, tem um papel muito importante nesse crescimento. Perfeito. Talvez outra coisa que seja importante quando a gente fala da população em geral são casos relevantes de tumores ou de cânceres em indivíduos famosos, né? A gente tem, por exemplo, alguns eventos como a Kate Middleton, que a gente não sabe muito bem dizer qual foi o câncer que ela teve, mas é uma pessoa jovem, tem 40 e poucos anos. Tem o caso do ator do Pantera Negra, o Chadwick Boseman, que morreu com 43 anos por conta de um câncer gastrointestinal. A Preta Gil também, aqui no Brasil, é uma paciente que teve. Todos esses pacientes com menos de 50 anos, por volta dos seus 50 ou menos de 50 anos. E é importante a gente falar sobre essa relação ambiental. E a gente vai entrar um pouco mais sobre ela, principalmente porque é o tema que a gente tem aqui dentro da Outlive. Mas falando um pouco também da genética em si. Qual é o grande papel que a genética tem dentro do desenvolvimento do câncer? E existe uma diferença, por exemplo, entre uma hereditariedade e a gente ter uma nova mutação dentro do nosso código genético e gerar o câncer a partir disso? A genética ela tem um papel muito importante, muito relevante no câncer. Então, se você tem histórico familiar importante de pessoas que tiveram câncer, especialmente se forem parentes diretos, né, que a gente chama de parentes de primeiro grau, que é o pai, a mãe, irmão, irmã, filho, filha, e se for segundo grau próximo também, avô, tio, se você tiver um acúmulo de familiares que têm cânceres, você tem mais risco de ter câncer. Isso é uma coisa que já é consagrada na literatura médica. A gente tem dados muito robustos que mostram isso. Agora, as pessoas se confundem porque, além de existir um risco geral que você tem, se você tem familiares que têm câncer, você tem maior risco, existem também doenças hereditárias que causam câncer. Doenças hereditárias que causam câncer são mutações em genes específicos, genes estes que a gente já conhece, eu digo, o conhecimento médico, né? A comunidade médica já conhece, já identificou genes específicos que, ao serem mutados, vão te dar, e aí normalmente vão te dar um risco muito maior de ter câncer e um risco também muito maior de ter câncer em idades precoces. Então, a gente tem várias doenças desse tipo, doença de cólon, por exemplo, a gente tem uma doença que é chamada de doença de Lynch, que gera um risco maior de ter um câncer de cólon, não só câncer de cólon, outros cânceres também. A gente tem, por exemplo, mutações no gene BRCA1 e BRCA2, são dois genes famosos que quem tem essa mutação tem um risco maior de ter câncer de mama, outros cânceres também, câncer de ovário, outros tumores, mas principalmente o câncer de mama. Inclusive a Angelina Jolie, ela fez uma cirurgia
profilática em si para evitar o câncer de mama, porque ela conseguiu identificar uma dessas mutações, né? Exatamente. As pessoas. Existe. Se você tem uma doença hereditária como essa, como uma mutação de BRCA1 ou uma doença de Lynch, você tem que ter um acompanhamento muito próximo com o seu médico. Isso é mandatório, porque você vai ter uma rotina de exames. A gente vai falar depois sobre exames preventivos, né, para você tentar diagnosticar o câncer precocemente. Para pessoas que têm essas doenças hereditárias, elas mandatoriamente precisam ter um contato muito direto com o médico, porque elas vão ter uma conduta diferente da população geral. Então, se você não tem nenhuma doença, você vai ter uma conduta X. Se você tem essa doença hereditária, você vai ter uma conduta muito mais assídua em relação a exames preventivos para o câncer. Mas essas doenças, claro, não são tão comuns assim. Não é uma coisa. É diferente de. Ah, não, meu pai teve câncer de próstata com 60 anos, 65 anos. Cara, o câncer de próstata é o câncer mais comum em homens. E a idade é essa mesma, acima de 60 anos, o mais comum. Então, isso vai te conferir um risco maior de ter câncer de próstata de quem não tem pai que tem câncer de próstata? Vai. Mas isso não significa que seja uma doença hereditária. Provavelmente não é. Provavelmente é um câncer que o seu pai teve. Você tem o risco maior de ter, mas não significa que você vai, cara, ter uma doença que muito provavelmente vai te dar câncer. É diferente. Então, uma coisa é o risco aumentado, outra coisa é uma doença hereditária, que em muitos casos é quase certeza que você vai ter câncer, dependendo do tipo de doença. Então, as pessoas se confundem na genética em relação a isso. E aí, acho que as pessoas podem perguntar também, como que eu sei se eu tenho uma doença hereditária? Porque em algumas famílias, todo mundo já sabe, né? O diagnóstico já está feito. Sim. E aí, normalmente, a criança já faz um teste genético para ver se ela herdou também aquele gene mutado. Mas em alguns outros casos não tem, né? As pessoas não sabem. Os maiores sinais são, além, óbvio, do acúmulo de casos de câncer. Então, pô, se a sua família tem vários casos de câncer, seria muito bom você ir a um geneticista ou a um oncologista que saiba fazer isso, para ele rastrear, para ver se você tem a mutação, se você tem a doença genética. Outro sinal importante é câncer precoce. Então, se você tem familiares que tiveram câncer abaixo de 50 anos, especialmente se for abaixo de 40 anos, esse já é um motivo para você ir a um geneticista para checar se está tudo bem em relação à mutação genética. Então, acho que é isso. Qualquer pessoa que tenha familiares que tiveram câncer tem um risco maior do que uma pessoa que não teve nenhum familiar. Isso é claro. Só que, além disso, além desse caso, tem o caso de doenças genéticas que causam câncer. Esse é um caso mais delicado que vai demandar aí uma atenção mais próxima do médico. É isso aí. Bom, você por acaso conhece alguém que tem familiares que tiveram câncer? Você, por exemplo, tem familiares que tiveram câncer? Se tem alguma dúvida, comenta aqui no nosso vídeo. A gente vai estar sempre disponível para ajudar vocês a tirar as dúvidas, a trazer mais conhecimento, porque é exatamente isso que a gente quer aqui através de Outlivre. Trazer informação de qualidade, de confiança para ajudar você no seu dia a dia, para viver mais, viver melhor e também viver mais tranquilo.